Hoje é a nossa aula 8 de Excel. Hoje a gente vai falar algumas coisas. Vamos falar sobre expressões e funções. Inclusive, a aula de expressão, expressões matemáticas, a gente vai ter na aula de matemática agora. Vou adiantar alguma coisa hoje aqui. Vamos falar sobre o manuseio de funções. Vou falar também sobre um comando, vou repetir e vou trabalhar bem o comando de autossoma, porque é um comando que a gente usa muito no Excel, principalmente em testes de empresa. E vamos revisar as referências de células, as referências absolutas, as referências comuns e as referências mistas. Vou exemplificar. Portanto, vamos com calma, tranquilidade, para vocês conseguirem entender direito, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a parte de expressões numéricas, expressões matemáticas. Nas expressões matemáticas, vou aumentar aqui. Nas expressões matemáticas, na matemática, quando a gente vai executar alguma expressão, existem prioridades de execução de uma fórmula matemática. A gente primeiro executa sempre o que está entre parênteses, numa expressão matemática aritmética. Depois, exponenciação e radiciação. Depois, divisão e multiplicação. E, por fim, soma e subtração. Então, o que acontece, olha, pessoal, presta atenção aqui, ó. Eu vou clicar nessa célula aí, 12, que tem esse número primeiro aí, ó. Aí eu vou na alça de preenchimento, clico nela, seguro o mouse e arrasto para baixo. Olha o que acontece. Uf. Tá? Então, em primeiro lugar, numa expressão aritmética, a matemática, o Excel executa o que está dentro do parênteses. Depois, o que tem em exponenciação ou radiciação. Depois, divisão e multiplicação. E depois, soma e subtração. Isso da esquerda para a direita. Sempre, tá bom? Esqueci de colocar aqui, mas depois eu coloco para vocês aqui, da esquerda para a direita. Vamos pegar essa tabelinha aqui de vendas de roupas e calçados. Isso aqui nós temos uma tabela e ele pediu o seguinte, pediu para fazer a variação, percentual de variação entre um mês e outro, do total de vendas desses artigos aqui, camisas, calças, meias e sapatos. Então, ó, camisas, em janeiro venderam 2, fevereiro vendeu 19, março vendeu 12 e assim por diante, em junho 22. Essa soma aqui, ó, eu usei o autossoma. Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso numa outra planilha aqui. Mas vamos calcular essa variação. Para calcular a variação percentual, o que a gente faz? Como é que eu calculo a variação do mês de fevereiro para janeiro? Quantos por cento a mais ou a menos foram vendidos do total de mercadorias entre o mês de janeiro e fevereiro? O que a gente faz? Vou explicar aqui, olha, o que a gente faz. Ó. Começa uma expressão aritmética no Excel, uma fórmula com o símbolo de igual, a gente coloca o igual, a gente pega o 42, vamos saber a diferença entre um mês e o outro, pega o que tem aqui em vendas de fevereiro, subtrai as vendas de janeiro e depois divide pelas vendas de fevereiro, que é o D9. Do Enter aqui, ó. Deu 41,5. Dá para perceber que está errado, né? Porque se a gente for fazer o cálculo na unha, 42, ó, igual 42 menos 21 dá 21, que é exatamente a metade de 42. Então, aqui a resposta seria 50% e não 41,5. Como é que a gente faz isso, então? Como é que a gente calcula isso? Onde está o nosso erro? O erro está aqui, olha. Na matemática, ele vai fazer o que primeiro aqui? A divisão. Ele vai fazer a divisão. Então, ele dividiu, na realidade, ele dividiu C9, o que tem, dividiu 21 por 42 e depois subtraiu isso aqui do D9. Está errado. Então, o que a gente faz? Tem que colocar o parênteses corretamente. Então, a gente tem que forçar que ele execute a subtração antes da divisão. Agora vai dar certo, ó. 0,5. Tá certo aí 0,5? Tá matematicamente falando, mas na hora de apresentar isso para o seu chefe, para a pessoa que pediu essa planilha para você,
para a pessoa lá do departamento pessoal, da seleção de pessoal, que vai olhar a sua planilha, você tem que transformar esse 0,5 aqui em percentual. E se a gente for transformar qualquer número em percentual, a gente multiplica o número por 100. Eu posso chegar aqui e multiplicar isso por 100. Eu posso fazer isso aqui, ó. Pegar tudo isso aqui, abro parênteses, pego tudo isso aqui e multiplico, o sinal de multiplicação asterisco, por 100. 100. E dou Enter, ó. Aí deu 50. Mas existe uma outra maneira mais fácil de fazer isso no Excel. Eu vou tirar esse 100 aqui, vou tirar esse parênteses desse 100 aqui, e vou tirar esse outro parênteses aqui, 0,5. Eu clico na célula, vou até na parte de número, na formatação, na barra de ferramentas de número, e onde está geral, eu clico em geral e vou buscar lá percentual, porcentagem, ó. Ó, porcentagem. Clico em porcentagem, olha o que acontece, 50%. Só que aí tem uma coisa que também está meio estranha. Tem duas casas decimais, tá vendo? Então, para tirar essas duas casas decimais, que não interessa para mim, eu vou também na parte de número aqui em cima e diminuo as casas decimais. Clico aqui uma vez, clico outra vez e pronto. Agora está certo. Dou Enter. A mesma coisa aqui. Aqui também eu pego igual a 35. Abro parênteses, né? Abro parênteses. 35 menos 42. Fecho parênteses. E divido por essa célula aqui, que é a célula E9, que tem lá o 35. Dou Enter. Deu menos 0,2, que no caso aí dá para perceber que é menos 20%, né? Só que o que eu faço? Clico aqui no menos 0,2 e vou lá aqui na parte de número, na barra de ferramenta de números, clico aqui no geral e escolho porcentagem. Opa, eu coloquei lá na de baixo, geral, e vou lá, porcentagem. Pronto, 20%. E também tiro as casas decimais. Ou então, seguindo aquilo que vocês já aprenderam, clico na célula, vou aonde que é, qual é o nome disso aqui? Para eu fazer isso, ó, qual é o nome desse cantinho aqui que o ponteiro do mouse vira uma cruz? Alça de preenchimento. Eu vou na alça de preenchimento, clico, seguro e arrasto. Pronto. Tudo montadinho aqui e está pronto e eu posso entregar a minha planilha para o cara da seleção de pessoal. Detalhe, isso aqui é um exemplo, foi um dos testes. E esse teste muita gente errou. Ou entregou incompleto. Aqui, por exemplo, de janeiro para fevereiro, houve um aumento de 50% na venda. Do total de 21 peças, venderam 42 em fevereiro. Então, subiu 50%. Agora, de fevereiro para março, em fevereiro venderam um total de 42 e em março vendeu 35, ou seja, caiu 20%. E assim por diante. E assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente faz, fizemos a explicação sobre a ordem de execução de expressões, calculamos a variação mensal. Agora, dando exemplo, a parte de expressões matemáticas, vamos calcular a raiz cúbica de 8. Nessa célula aqui, que eu vou pintar ela de verde, eu vou calcular a raiz cúbica de 8. Como é que a gente calcula a raiz cúbica? Toda vez que a gente vai calcular uma raiz, por exemplo, uma raiz cúbica, você eleva um número a 1 sobre a raiz que você quer calcular. Então, a raiz cúbica de 8, na realidade, é 8, no caso, seria 8, elevado a 1 sobre 3. E o elevado aqui, a exponenciação, é esse símbolo aqui, ó, que está em verde também. Então, vamos fazer isso, ó. Vamos fazer isso aqui. Então, isso aqui é igual a 8 elevado a 1 sobre 3. Agora, se eu fizer esse cálculo do jeito daqui, ele vai dar errado. Por que ele vai dar errado? Vamos calcular? Vamos ver, ó. Vixe, 2,6? Não é. Todo mundo sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Não é 2,66667. Então,
O que está de errado aqui? O que está errado é exatamente que ele está fazendo primeiro a exponenciação. Lembra aqui da ordem? Ó? Primeiro a exponenciação antes de divisão e multiplicação. Então, 8 elevado a 1 é 8. Aí ele pega 8, o resultado da exponenciação, e divide por 3. Aí sim dá 2,6666666. Então, o que eu faço? Eu coloco parênteses aqui. Ó. Coloco parênteses. Então, eu obrigo o Excel a fazer primeiro 1 sobre 3, e aí sim elevar 8 a 1 sobre 3. Ó. Agora, 2. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, isso tudo aqui é para explicar para vocês as expressões matemáticas que o Excel, como funcionam as expressões matemáticas no Excel. Ele segue as mesmas regras da matemática, tá certo? E, por fim, eu vou explicar para vocês a parte de funções. Por exemplo, vamos ver se eu tenho outro exemplo aqui. Eu tenho outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Eu vou aqui. Vou na outra fórmula aqui. Eu tenho uma planilha aqui, onde eu estou calculando, eu quero saber o valor de uma parcela, das parcelas de determinada compra. Para calcular a parcela, eu multiplico uma taxa de juros, multiplico pelo prazo e multiplico pelo montante. Quando eu multiplicar isso aqui, ele vai me dar o valor da parcela. Então, por exemplo, vamos ver que eu emprestei R$1.000. R$1.000. Isso aqui é que eu emprestei. O prazo que eu vou pagar isso aqui vai ser em 6 meses. 6 meses. E a taxa, no caso aqui, ó, a taxa AA significa taxa anual. A taxa anual é 12%. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar aqui. Para que a conta dê certo, essa taxa de juros aqui tem que ser em percentual. Se vocês lembram, se alguém teve aula comigo de cálculo de juros, sabe que a 12% não é 12%. 12% é 0,12. Ou você coloca 0,12 aqui, ou então você coloca 12%. Como é que você transforma isso em percentual? Clica aqui na célula, vem aqui na aba de número, vai lá e coloca a porcentagem. Ó. Só que aqui ó, ficou 1.200%. O que eu faço aqui? Coloco 12, ó, 12%. Agora sim está 12%. Esses 12%, inclusive, eu vou tirar essas casas decimais aqui. Ó. Tirando casas decimais, vou clicar aqui e vou diminuir as casas decimais. Agora sim, 12% ao ano, 6 meses, R$1.000 que eu emprestei. Aí eu coloco aqui, ó, e aplico a fórmula. A fórmula de calcular parcelas é multiplicar esses 3 fatores aqui. Só que existe uma outra maneira de calcular isso aqui. Eu posso usar isso aqui nessa célula que está em verde aqui, eu posso utilizar uma função do Excel. E como é que eu descubro a função Excel? Eu posso chegar e procurar. Mas de que maneira eu procuro essa função? Eu clico na aba de fórmulas aqui em cima, ó, fórmulas, e vou lá, função financeira. Clico aqui e você vai ver que aqui tem uma quantidade enorme de funções financeiras. E em cada vez que você passa em uma função, passa com o mouse numa função, ele explica para que serve aquela função. Por exemplo, essa função aqui, ó, função preço, ó, a função preço, ela retorna o preço por R$100 do valor nominal de um título que paga juros periódicos. Não interessa para mim, eu quero calcular o quê? Eu quero calcular parcelas. Então, pô, tem alguma coisa de parcelas aqui? Não tem nem isso, nem de parcelas tem esse negócio aqui, ó. Não tem parcelas. Como é que eu vou achar isso no Excel? Eu nunca mexi com função. Eu não vou, nem eu sei, eu não sei nem 5% das funções que existem aqui. Mas o Excel, ele tem uma forma de você achar a função que você precisa. Tá? O que é que você faz? Dá uma olhada na esquerda e em cima, aqui, ó, que tem lá, inserir função. Dá para ver um FX aqui? Ou eu clico aqui, ou então eu clico no FX aqui da barra de fórmulas, aqui embaixo, ó, onde tem a barra de fórmulas. Onde eu estou colocando o SSSSSS aqui em cima, ó, tem o FX também, inserir função. Tá? Eu vou clicar na aba de fórmulas aqui, de conteúdo de célula. Clico aqui. Quando eu clico aqui, ele me dá esse quadro aqui.
Nesse quadro aqui, eu tenho, em ordem alfabética, todas as funções do Excel, todas elas. Está aqui, tudo aqui. Tudo que você imagina. Só que, categoria financeira, ó, eu posso colocar tudo, aí eu fico com uma enormidade de funções, ou eu posso escolher. Primeiro eu já sei que é financeiro, ó, financeira. Aí só vem as funções financeiras para mim, ó. Só as funções financeiras. Aí, em cima, tem uma área que eu digito uma pergunta para o Excel. Eu digo para o Excel o que eu quero. E eu quero aqui, eu quero calcular pagamento. Pronto, está aqui. Todas as funções relacionadas a pagamento estão aqui. Opa, tem uma função aqui, depois no Zoom vocês vão ver, que tem uma função chamada PGTO. Quando eu clicar na função PGTO, ele me diz aqui, olha, eu vou ler para vocês, tá? Aliás, eu vou dar um zoom que é melhor. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Pagamento, eu tenho taxa, número de períodos, o valor principal, ou seja, calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e em taxa de juros constantes. É o que eu quero. Aí eu dou OK nessa função. Pronto. Ele me traz, já vou tirar o zoom daqui, deixa eu tirar o zoom. Ele me traz um outro formulário onde eu coloco, por exemplo, eu vou trazer isso aqui para cá, para o lado. Ele coloca aqui. Vou ver se eu trago mais para cá. Ó. Pronto, ó. Ele me diz assim, me informe o argumento de taxa. Eu clico nessa parte de taxa aqui e vou clicar agora na célula que possui a taxa de juros, que é exatamente a célula aqui, ó, 12, ó, 12. Cliquei aqui, ó, que é a B2. Número de períodos, ó, quando eu clico aqui, ó, ele diz número de período é o número total de pagamentos, ó, número total, vou confirmar, de pagamentos de um empréstimo. O total de pagamentos é aqui, ó, 6. E o valor, o VP aqui, o que quer dizer o VP? Ele informa para mim, é o valor presente, a quantia total atual de uma série. E o valor total é 1.000. Clico aqui em 1.000. Pronto. Esse valor final não precisa e o tipo também não precisa. Tá? Aí o que eu faço? Vou tirar o zoom. Vou tirar o zoom daqui. Coloquei os parâmetros da função e dou um OK. Olha o que acontece. Pronto. Toda vez que você utiliza essa função de cálculo de parcelas, o cálculo de pagamentos, ele dá um valor negativo, porque ele diz para você que você vai tirar de algum lugar, ele já deixa o número negativo, sempre vai dar negativo, tá? Só que esse valor aqui está meio esquisito. Não dá isso. E não dá isso porque qual é o problema que nós estamos tendo aqui? Ó? Qual é o problema aqui? Quem estudou juros comigo, qual é o problema que está ocorrendo aqui nessa fórmula aqui? O que está acontecendo de problema aqui? Diz aí, Adriano. A taxa está em ano e a parcela está em mês. Então, eu estou aplicando uma taxa anual para calcular as parcelas de meses. Então, eu tenho que transformar essa taxa anual em taxa mensal. Se a taxa é em meses, em ano, para eu transformar ela em meses, o que eu faço? Eu tenho um valor, eu tenho um número que é anual. Tá? Vamos dizer que no ano eu recebi 12 mil reais. Se eu quero transformar esses 12 mil reais para descobrir quantos mil reais eu ganhei num mês, o que eu faço com esses 12 mil reais? Se o ano tem 12 meses, fala, Silvia. Divide por 12. Divido por 12. Então, na minha fórmula, o que eu vou fazer aqui? Ó, no B2, esse B2 aqui é a minha taxa. Eu vou pegar esse B2 aqui e vou dividir por 12. Então, eu tenho o pagamento, que é a função que calcula para mim a parcela, cujo primeiro parâmetro é a taxa. Aí sim, a taxa é os 12% dividido por 12, que vai dar, obviamente, 1% ao mês. Tem o B3, que é o número de períodos, e tem o valor principal, que é o B4, que é R$1.000. Agora vai dar certo. Ó. Esse é o valor que eu vou pagar por mês para o empréstimo de R$1.000
tá? Em 6 meses. Perfeito? Não teria que ter colocado entre parênteses? Não necessariamente, porque isso aqui é parâmetro só, Silvia. Isso aqui é parâmetro. Então, se tivesse uma fórmula aqui dentro desse parâmetro, aí sim. Nesse caso aqui, só tem uma divisão, ó, P2 dividido por 12. Então, não tem soma, não tem multiplicação, não tem exponenciação, não tem nada aqui. Então, não preciso colocar. Se eu quisesse colocar entre parênteses, não tinha problema nenhum. Posso colocar entre parênteses sem problema nenhum. Mas, não faz diferença nenhuma, tá? Ó, Tá. do mesmo jeito. A mesma coisa eu faço aqui, desse mesmo jeito, ó. Aqui eu tenho uma taxa, por exemplo, ao mês, agora ao mês. Por exemplo, de 2%. O prazo de pagamento é 10 meses. E o valor, R$ 1.200 que eu vou emprestar. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, isso no teste, isso aí é um teste de seleção de pessoal. Esse 2 aqui está como número puro, não está como percentual. Então, eu tenho que pegar esse, antes de digitar qualquer coisa aqui, eu deleto o que tem aqui, clico nessa célula, vou na página inicial, vou lá em número, clico aqui e coloco porcentagem, ó, porcentagem. Agora eu vou colocar 2% aqui, ó, 2. Pronto, agora virou 2%. E para deixar mais bonitinha, eu tiro essas casas decimais, diminuo as casas decimais. Opa, peraí. Clico nela, diminuo uma, diminuo duas. 2% ao mês. Nesse caso aqui, a fórmula, eu não tenho que dividir por 12, não tenho que dividir por nada, porque a taxa está em meses, ao mês, e os meses estão em meses. Então, eu faço simplesmente, ó, igual a PGTO, abro parênteses, a taxa é 2, ponto e vírgula, a quantidade, o número de períodos é 10, ponto e vírgula, e o terceiro parâmetro é o valor principal, que é 1.200. Fecho parênteses e dou Enter. E está aqui, ó. Se eu emprestar R$ 1.200, que vou pagar em 10 meses, a 2% ao mês, eu vou pagar uma parcela de R$ 133, em juros fixos, né? Uma parcela de R$ 133,59. Compreenderam o que eu fiz aqui? Então, o que eu fiz aqui, o que eu quis mostrar para vocês? Primeiro, já mostrei alguma coisa lá de trás, sobre a ordem inclusive que a Silvia me ajudou aí, sobre a necessidade ou não de colocar parênteses. E expliquei para vocês como achar as fórmulas, tá? Procurando a fórmula aqui, ó, clicando aqui e procurando a fórmula. No caso aqui já tem fórmula, coloque igual. Procurando a fórmula, utilizando aqui o fx, inserir função, onde nesse quadro aqui eu digito o que eu quero, tá? Se eu quiser calcular juros, juro, ele vai e procura alguma função que calcula juros, por exemplo, aqui tem juros, ó, juros acumulados, taxa de juros, duração, efetiva, pagamento, lucro, tudo isso aqui tem a ver com juros. Utiliza a palavra juros. Inclusive, a própria pagamento, que é a que a gente acabou de utilizar. Ó. Certo? E assim por diante. Bom, vamos lá agora para outro tipo. Outra informação para vocês. Vamos trabalhar em cima da autossoma. Pessoal, a autossoma é uma função do Excel que a gente utiliza muito. O Excel, o que ele faz? Quando você clica numa célula, por exemplo, nessa célula de total aqui, vou aumentar. Vou aumentar aqui. É nessa célula de total aqui, ó. Cliquei nessa célula de total, vou mudar a página inicial e vou mudar a cor dela para verde, ó. Quando eu clicar aqui nessa célula e clicar lá em autossoma, que é aqui em cima à direita, ó, autossoma, só o fato de eu clicar aqui, ele já me traz a fórmula preenchida. Ele dá uma olhadinha ao redor e fala, onde é que tem número aqui para eu somar? No caso, tem número para somar nas células da esquerda. E eu dou Enter, pronto, ele já somou para mim. Agora, tem outra maneira de eu usar o autossoma sem clicar no autossoma. O que eu faço? Vou apagar aqui, ó. Ao invés de eu ir lá em cima e clicar no autossoma, sabe o que eu faço? Eu clico na célula e pressiono a tecla Alt do teclado, no vídeo vai ter lá a imagem da tecla Alt, e o igual.
no teclado, ó, igual. Pronto, ele já me faz a mesma coisa. E uma terceira forma de fazer isso, terceira e quarta forma de fazer isso, olha. Aqui, quando eu coloquei o Alt F4, ou cliquei lá no AutoSoma, ele me trouxe a fórmula, né? E eu fui obrigado a dar Enter para ele fazer. Agora, se eu fizer o seguinte, ó, se ao invés de eu simplesmente clicar nessa célula, eu clicar em todas as células que eu quero fazer a soma, inclusive na célula que eu quero o total, e clicar no AutoSoma, ele já calcula direto, ó. Ele já traz o valor direto para mim. Ele não traz a fórmula. A fórmula está aqui, ó. A fórmula está aqui, ó. Mas ele não apresenta a fórmula para eu ter que dar Enter. Então, vou fazer de novo, ó. Só que dando Alt igual. Ó. Clicou aqui e pressiono a tecla Alt e a tecla igual. Pronto, ele já me traz o valor total. Isso na horizontal. Ele também, o AutoSoma, trabalha aqui, ó, na vertical. Nesse aqui, por exemplo, nesse trimestre, segundo, terceiro, quarto, quinto trimestre, eu faço da mesma jeito. Clico na célula, dou Alt F4, ou desculpe, Alt igual, e ele me traz, e ele faz a soma. Ou então, o que é que eu faço? Eu clico na célula, vou limpar aqui, marco todas elas, inclusive a célula que eu quero somar, aí sim eu dou Alt igual, ou então eu clico no AutoSoma. Olha lá, Alt igual. Ele já me traz o valor. Ele nem me mostra a função. Ele já me traz o valor direto. Perfeito? Estão compreendendo até agora o que acontece? Outra coisa também interessante. Aqui, por exemplo, eu tenho essa tabela aqui, ó. Nessa tabela, eu quero somar ao mesmo tempo, não só todos esses totais aqui na vertical, como também os totais na horizontal. Eu quero somar, por exemplo, camisa, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, aqui tem que dar 6. E, no caso aqui, o total de vendas de janeiro, 1 mais 1 mais 1 mais 1, aqui tem que ser 4. O que eu faço? Aquela mesma técnica. Eu marco todas as células, inclusive as células de totais, ó, de totais, e simplesmente vou lá no AutoSoma. Clico lá em AutoSoma. Olha o que acontece? Ele já me faz tudo. Tudo automaticamente. Se vocês perceberem, ó, cada uma delas ele colocou uma soma. Ó, soma, soma, soma. Tá vendo? Eu coloquei esse 1 aqui para vocês verificarem. Ó, 1 mais 1 mais 1 dá 4. Ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 6. Ó. Ele calcula para mim automaticamente. Importante salientar o seguinte, eu estou explicando isso para vocês porque isso é básico. E isso, normalmente, num curso de informática, no curso de Excel, o professor, ou por esquecimento, ou até mesmo por não ter apostilas. Nas apostilas você não encontra isso, você não vê isso nas apostilas. Perfeito? Então, o professor passa batido. E isso é importante para você demonstrar e para tornar, por exemplo, para você fazer um cálculo numa seleção de pessoal, você fazendo esse recurso aqui, você termina a tua planilha muito mais rapidamente. E aqui você faz aquela história de variação normalmente, igualzinho que nós fizemos lá, né? Igual, né? Abre parênteses, esse aqui menos a parte de janeiro, fecha parênteses e divide por fevereiro. Dá Enter, pronto. 0,883333. O que eu faço aqui? Eu vou lá em cima, no geral, e transformo isso em porcentagem. Dá 83,33. E agora, o que eu faço? Clico na célula, vou lá na minha alça do quê? Alça Preenchimento. Alça do quê? De preenchimento e, ó, arrasto. Preenchimento. E arrasto, ó. Pronto, está aqui, tudo pronto. Ó, essa de fevereiro para março, o percentual foi 0 de crescimento, ó, porque em fevereiro vendeu 24 e em março também o 24. De abril para maio, vendeu 31 e em maio vendeu 30. Então, houve uma variação negativa, ó, menos 3,33%. Eu posso também, o Excel ele calcula horário, horas também. Horas, no caso aqui, eu tenho horas e minutos aqui. Da mesma forma, o que eu faço? Clico aqui na célula que eu quero somar e clico em AutoSoma. Ó, eu dou Enter. Só que aí, olha, deu 3 horas e 38 minutos. Você acha que a soma de 4 horas, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1, mais 7, mais 5, dá só 3 horas e 38 minutos? Não é isso, não dá, né?
Para você resolver isso, o que você faz? Você vai aqui na parte de números, onde tem uma alça, mas na alça de abrir o formato de número, clica nessa alça, ele abre essa janela, eu clico, ele já sabe que é hora, clicou na parte de hora, e vou até um parâmetro que é 37, 2.30, 2.35. Aí eu dou Enter aqui, ó. Agora sim, se eu somar essas horas e minutos aqui, dá 27 horas e 38 minutos. E, por fim, se eu quiser só tirar esses segundos daqui, o que eu faço? Eu vou de novo aqui, só que, ao invés de clicar na hora, como ele já está com essa formatação, eu vou em personalizado e tiro. Eu vou dar um zoom depois, quando a gente voltar, eu vou dar um zoom. E tiro todos os caracteres até a parte de minutos. E dou OK. Pronto. 27 horas e 38. Vou refazer essa explicação aqui. Então, eu tenho aqui um autossoma que eu vou fazer uma soma de horas e minutos. Usando o zoom, tá certo? Para vocês verem melhor. O que eu faço? Clico aqui e clico na autossoma. Só que quando eu cliquei na autossoma e dei Enter, tá? Aqui ele já formatou, né? Deixa eu voltar aqui normal. Vou voltar a formatação normal aqui. Vou voltar aqui a formatação normal. Deletar aqui, normal. Aí eu marco aqui e vou no autossoma. Aí eu dou soma, ele me dá 3 horas e 38 minutos. Isso aqui não é o resultado correto. Pessoal, todo mundo erra isso numa seleção de pessoal. Todo mundo erra. O cara pensa que está certo. Não está certo. Então, o que eu sou obrigado a fazer? Eu clico na célula, vou lá na alça de formatação de número, clico na alça de formatação de número e ele me traz isso aqui. Aí eu vou dar um zoom agora para você. Lembra que olha o exemplo aqui, ó, 3,38 é o resultado que deu lá. Aí, para eu resolver isso, que eu vou até onde, na última aqui que está aqui, ó, 37,30,55, ele está dizendo para mim que ele vai dar horas, minutos e segundos por extenso. Então, eu clico aqui, olha como fica lá em cima, ó, 27 horas, 38 minutos e 0 segundos. E dou OK. Quando eu der OK, ele me traz certo, ó, 27 horas, 38 minutos e 0 segundos. Só que eu não quero isso. Eu quero tirar esses segundos aí, porque eu dei 27 horas, 38 minutos e 0 segundos. Então, eu vou lá em cima, na alça de formatação de número, clico nela, me aparece isso aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar, como já está, ó, já está nesse formato aqui, certo? Eu vou em personalizado, clico em personalizado, e esse aqui, ó, é a máscara. Esse aqui de cima, ó, que eu estou marcando agora, é a máscara. E essa máscara, repara, tem um H entre colchetes, 2 pontos, MM, que significa minutos, 2 pontos, SS, que significa segundos. Então, eu clico aqui e elimino tudo que tem até o MM de minutos. Olha como ficou o exemplo lá, 27 horas e 38 minutos. E dou OK. Dou OK. Quando eu der OK, pronto. Aí deu 27 horas e 38 minutos com o Humano Figurino. Outra coisa também que o autossoma faz, ele não faz só soma. O autossoma, se eu clicar aqui, o autossoma ele me permite fazer outras coisas também. Vou dar outro zoom aqui. O autossoma, ele me permite fazer isso aqui também, ó. Quando eu clico em autossoma, olha o que ele me permite, as opções que ele me dá aqui. Ao invés de clicar direto na cara do botão autossoma, eu vou clicar na setinha para baixo, ó. Então, eu posso aqui, ó, vou clicar na setinha para baixo. Eu posso calcular a soma, a média, posso contar quantos números tem no intervalo, eu posso dar o maior número, o menor número e outras funções mais que não interessam para a gente. O que interessa mesmo para a gente é soma e agora a média. Tá? Deixa eu tirar o zoom daqui para eu explicar. Então, lembre-se que eu vou clicar agora porque eu quero calcular a média de horas aqui, ó. Nesse que está verde aqui, eu quero calcular a média de horas. Então, o que eu faço? Clico aqui na célula, vou em autossoma e clico em média. Ele me traz já a função média e dou Enter. Só que deu 6 horas e 54 minutos. Não é. Primeiro porque ele calculou, além de calcular, porque o intervalo que ele está usando aqui é de K2 até K9. E repara que o K2, tá tudo bem, até o K8, ó,
Tudo bem. Mas o K9 tem um total de horas. Ele usou a média, ele usou para calcular a média, inclusive esse K9 que tem aqui, ó, 27,38. Então, nas fórmulas eu tenho que tomar cuidado. No caso aqui não é K9, é K8. Olha como ó, K8, ó. Agora sim, ele dá uma média boa. 3 horas e 56 minutos. Perfeito? Da mesma forma aqui. Ó, vou fazer do mesmo jeito aqui. Ó. Eu tenho uma quantidade de horas aqui. Vou calcular a soma. Só que agora eu vou marcar tudo. Ó. Vou marcar tudo e fazer ele calcular direto. Ó. Quando eu marco tudo e clico na autossoma, ele nem me apresenta a fórmula. Ele já vai direto. Ó. Puf, ele já calcula. Deu 23 horas. É claro que não deu 23 horas aqui, né, pessoal? Pô, só nesses 3 aqui, ó, já deu mais de 20 horas. Ó, mais 12 horas, dá mais de 36 horas. Então, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Tenho que clicar aqui na célula, ir lá na alça de formato de número, clicar na alça, certo? E escolher lá o 37, 30, 55. Aí eu dou OK. Aí sim, aqui deu 143 horas e 0 minutos, redondos, ó. Deu redondo. Vamos mudar isso aqui, ó. Vamos mudar isso aqui para 15. Ó, 143 horas e 3 minutos. Aí, esses segundos não me interessam. O que eu faço? Vou aqui na alça de formatação de números, vou aqui em personalizado, e aqui eu tiro o arroba, tiro o ponto e vírgula, tiro o S de segundos, tiro o segundo S de segundos, e tiro 2 pontos que separam o minuto do segundo. Dou Enter. Pronto, agora sim. Deu 143 minutos e 3 segundos. Perfeito? Isso eu posso usar o autossoma ou posso usar o quê? A tecla Alt igual, mais a tecla de igual. Ok? Vamos lá, então, a penúltima coisa, parte de referências, tá? Isso é rápido, referência é rápido. Existem 3 tipos de referências. Os 2 primeiros que a gente vai ver agora são as referências relativas e as referências absolutas. O que é a referência relativa? Por exemplo, eu quero calcular um novo salário aqui. E uma taxa de reajuste, eu vou colocar uma taxa de 3,25%. Opa, 3,25% virou 3,25%. Não, eu quero percentual. Esse meu cálculo exige percentual. Então, eu apago a célula, clico nela e vou aqui na aba de número, no formato de número, e clico em percentual. Pronto, porcentagem. Agora eu sei que qualquer coisa que eu clicar, que eu digitar nessa célula de taxa de reajuste, vai ser percentual. Aí sim eu posso colocar 3,25%. Ó, 3,25%. Aí, para eu calcular, aqui são salários, ó. Para eu calcular o novo salário, o que eu faço? Igual, eu pego esse salário aqui, certo? Multiplico, símbolo de multiplicação é o asterisco, por esse percentual aqui. Só que se eu fizer só isso, olha o que ele me dá, ó. Ele me dá só o valor a mais que eu vou somar nesse salário de 1.690 aqui. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, eu simplesmente aqui, eu só calculei qual é o valor a mais que eu vou ter que somar nesse meu salário aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco mais, coloco mais 1.690, que é o salário. Então, eu peguei o 1.690, multipliquei pela taxa de aumento, quanto eu vou aumentar, achei aqui o valor de quanto vai ser aumentado. E somei esse valor ao salário que está lá naquela célula, e dou Enter. Agora sim, o salário que era 1.690, agora vai para R$ 1.744,93. Se eu pegar aqui e clicar na alça de preenchimento, clicar e arrastar, olha o que acontece, ele calcula tudo direitinho para mim. Agora, veja bem, olha. G2, tudo bem, que é o 1.690. O K2, tudo bem, que é esse 3,25, K2. K2. E esse mais G2 também está certo. Agora, nesse caso aqui, nessa segunda célula, olha o que aconteceu, ó. G3, tudo bem, que é o 1.690. Esse G3 é 1.690. Agora, K3 é isso que está marcado aqui em rosa, ó. Não tem nada aqui. Então, o valor do cara continua o mesmo, não é uma coisa que aumentar 0%, ó.
1690, 1690. Então, essa parte de referência, essa referência do G2, tá? A gente chama de referências, ó, referências relativas. Por quê? Porque quando você muda de célula, ela vai mudando, ó, G3, G4, G5. Então, são referências, tá? Relativas. Relativa ao quê? À posição da célula que você se encontra. Só que, no caso, o K2 não pode ser uma referência relativa, tem que ser uma referência absoluta. Esse K2 não pode mudar, porque a taxa que eu tenho que multiplicar por cada um desses salários da coluna G tem que ser exatamente o que tem em K2. E para quê? E como é que eu faço essa referência absoluta? O famoso Alt, o quê? O famoso F? 4. F4. Então, function F4, aí pronto. Quando eu coloco dólar antes do nome da coluna e dólar antes do nome da linha, eu torno essa referência agora absoluta, ela nunca vai mudar. Aonde eu copiar essa fórmula e colar ela, pode mudar G2 para G3, G4, G5, qualquer coisa. Agora, o K2 sempre vai se manter o mesmo. Então, vamos fazer isso. Ó. Agora vai dar certo. Ó. Vou clicar, alça de preenchimento, passo para cá. Agora sim, olha. Tanto que, olha, o segundo salário eu coloquei do mesmo valor. Ó. Então, calculou certinho. O terceiro salário, ao invés de 2.700, foi 2.787, 3.210, 3.314, ó, e tudo certinho com o mando figurino. Agora, repara, esse G3, a referência é relativa. Esse dólar K e dólar 2 é referência absoluta. E quando vocês virem num teste numa empresa, calcule, utilize a referência absoluta da célula tal. Você já sabe o que significa referência absoluta e você sabe o que significa referência relativa, tá certo? E para terminar nossa aula, vamos lá em referências mistas. Essa aqui você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e tem que prestar um pouquinho de mais atenção. Veja bem, eu tenho aqui as vacinas. Coronavac, Oxford, Pfizer, Johnson, Novavax, e a quantidade de doses que eu tenho, e eu tenho que distribuir essas vacinas pelas regiões do Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Só que, da Coronavac, 25% no Sul, Coronavac dessas 2.000, Sudeste, 30%, 10%, 15%. A mesma coisa Oxford, só que o valor é diferente. Então, o que eu faço aqui? Para calcular, a primeira dá certo. Eu calculo igual, eu calculo 2.000. Para você calcular um percentual de um determinado número, você multiplica o número pelo percentual. Simplesmente isso. Vou multiplicar o número por percentual, que é C3. Ó. Dentro, tudo bem. Eu sei que o Coronavac, na região sul, dessas 2.000, 500 vão para a região sul. Só que se eu fizer isso aqui para todo mundo, se eu pegar isso aqui, copiar e colar para o resto, não vai dar certo. Ó, deu tudo errado. Olha a caca que aconteceu. Porque ele perdeu todas as referências. Ó, B6. B6, tudo bem. Ó, B6 aqui, tudo bem. Agora, o C4 é exatamente esses 500 aqui do Coronavac, o C4. Para evitar isso, a gente utiliza, nesse caso aqui de matriz, a gente utiliza um negócio chamado de referência mista. Repara o seguinte, ó. Quando eu passar essa célula para a célula de baixo, quando eu passar essa célula para a célula de baixo, esse B aqui, ele tem que se manter. Sempre vai ter que ser B alguma coisa, B5, B6, B7, B8, B9 e assim por diante, certo? Então, eu só tenho, se eu fizer isso aqui, clicar no Alt F4, no Function F4, ó, eu torno a referência absoluta. Então, ele nunca vai mudar e sempre vai levar em conta aqui o 2.000 doses. Mas não. O que tem que ser fixo aqui, fixado, é só o B, é só a coluna B. O número, não posso fixar o número. Então, eu tenho duas maneiras de fazer. Ou então eu tiro, deleto o dólar do número aqui, ou então eu faço o seguinte, olha o que acontece, pessoal. Se eu marcar o B5 e der uma vez F4, ele marca tudo. Se eu clicar de novo no F4, eu vou clicar de novo no F4, olha o que acontece. Ó.
ele referencia, ele fixa apenas e tão somente a linha. Não é a linha que eu quero fixar. Eu quero fixar a coluna B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar de novo no F4. Olha o que ele faz automaticamente para mim, ó. Ó, vou clicar de novo no F4, ó. De novo, de novo, de novo. Então, nesse caso aqui, quando eu quero tratar da quantidade de doses, eu vou fixar apenas então somente a coluna. A linha vai poder variar, mas a coluna sempre vai ser a B. E no caso do C3 aqui, que é esses 25% aqui, dos 25%, 20%, 30%, 10% e 15%, o que tem que ser fixado aqui é a linha 3. A letra, quando passar para a coluna D, a letra tem que mudar para D. Quando passar para a coluna E, a letra tem que mudar para E. Agora, o número da linha tem que ser sempre 3. Então, no caso aqui, eu vou fixar apenas e tão somente a linha 3. Como é que eu faço? Function F4, ele tornou a referência absoluta completa, mas eu vou dar mais um F4, ó. Ele está absoluto apenas no 3. O C não é absoluto. Aqui, entenderam o que eu fiz? Quem não entendeu o que eu fiz? Entendeu, Silvia, o que eu fiz aqui? Sim. Certo? Então, quando eu copiar essa fórmula e colar para as restantes das células dentro dessa matriz, o que vai acontecer? Por exemplo, nessa segunda aqui coluna, onde tem o número 100 aqui, tá? Epa, eu perdi a referência aqui? Eu perdi a referência, ó. Perdi a referência aqui. Perdi a referência. Vou fazer a referência de novo. Function F4, F4, F4. C3, eu perdi a referência, que eu dei um ESC aqui. F4, F4. Tá? Quando eu passar para a coluna D aqui, onde tem o 100, onde tem o 30, onde tem o 13 e o 45, a coluna, no caso aqui, do número, onde tem o número de doses, a coluna vai fixar, mas a linha não vai fixar. Em compensação, quando eu me referenciar ao percentual de doses, a coluna vai variar de C para D, para E, para F, para G, mas a linha vai ser sempre 3. Dou Enter. Aí o que eu faço aqui? Copio e passo por cima mesmo e colo. Ó. Vou colar agora. Colar. Agora deu certo, ó, pessoal. Quer ver como deu certo? Não são 2.000 da Coronavac? Não são 2.000 do Coronavac? Vou somar isso aqui tudo, ó. Vou marcar isso aqui tudo aqui. Inclusive a célula que eu quero que esteja a soma. E vou clicar em autossoma, ó. 2.000. Tá vendo? Se eu clicar na alça na alça aqui e clicar a tela abaixo, ó, tudo certo, ó. 2.100, 6.680, 500, 1.200, 2.200, 300. Então, ele distribuiu de acordo com esse percentual aqui. É claro que 25 mais 20, mais 30, mais 10, mais 15 dá 100%, né? Entendeu? Senão não dava certo a conta. Isso se chama referências mistas, onde na mesma célula, na referência na mesma célula, a gente usa uma referência relativa e usa uma referência absoluta. Isso se chama referência mista. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos ver o total agora? Vamos ver o total? Vamos ver o total de doses por Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, dessa leva de vacinas? Vamos mudar a cor aqui dessas. Vamos mudar a cor aqui para essa cor. E vamos também colocar aqui, ó. Vamos mudar a cor aqui e vamos colocar também. Como é que eu calculo o somatório de tudo? Quero somar tudo isso aqui por coluna e por linha. O que eu faço? Como ensinei para vocês na outra planilha, eu marco tudo, inclusive as células que eu quero os totais. Ou eu clico no autossoma, ou então eu faço o que eu estou fazendo aqui, ó, alt igual. Alt igual. Pronto.
Ele já me calcula tudo. O total de doses foi 9.680 doses aqui, vou colocar em amarelo. 9.680 doses. Será que é isso mesmo? Vamos marcar aqui tudo aqui, ó, e vou dar um autossoma também, ó. Autossoma. Opa, bateu, ó. 9.680 doses, 9.680 doses. Sendo que, do total, 2.420 doses foi para o sul, 1.936 para o sudeste, e assim por diante, até 1.452 no nordeste. Ok? Perfeito? Compreenderam? É isso que eu queria passar para vocês hoje nessa nossa aula, tá bom?